há muito tempo, quando a terra ainda estava num certo rebuliço. Olá, eu sou Juliana Aldrá, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Música da UDESC. E eu sou o Lucas, estudante do curso de Licenciatura em Música da UDESC, Florianópolis. Neste relato de experiência, iremos refletir sobre as ideias de música das crianças em processo de composição coletiva, tendo como base estudos teóricos da criatividade em aulas de música. O trabalho foi desenvolvido em oficinas de música para crianças vinculada ao programa de extensão MUSE, Música e Educação da UDESC. As oficinas têm como objetivo valorizar o fazer musical das crianças em práticas coletivas e atividades criativas, proporcionando diferentes modalidades de prática musical, composição, apreciação e execução, envolvendo o canto e a experimentação de uma variedade de instrumentos musicais, bem como gravações e reflexões críticas das crianças sobre esses processos. Durante a prática criativa, sustentamos a possibilidade de considerar as ideias de música das crianças no processo de construção da aprendizagem musical, nos interessando em investigar sobre a natureza das relações que emergiram durante esse processo. As oficinas de música foram oferecidas para a comunidade no segundo semestre de 2019 e o trabalho foi desenvolvido com um grupo de 9 crianças, com idade entre 9 e 11 anos. Foi realizado um projeto de composição coletiva, tendo como suporte o livro de Pedro Veludo e Murilo Silva, intitulado Da Guerra dos Mares e das Areias, uma fábula sobre as marés, da editora Quatro Cantos. O livro narra a história, em forma de fábula, de como surgiram as marés. A escolha em trabalhar com uma história que tinha como um dos temas principais os mares e as areias deveu-se ao fato de que esses elementos estão presentes no dia a dia de quem vive em Florianópolis, por ser uma região com diversas praias e dunas ao redor. A ideia era que, através de um processo criativo musical, pudéssemos oferecer a possibilidade de musicalizar ideias e sonoridades, construindo relações entre sons, imagens e cenas. O termo ideias de música das crianças é entendido aqui como proposto por Beinecke, com base no modelo sistêmico de criatividade de Csikszentmihalyi. Se atendo à ideia de que a criatividade acontece dentro de um sistema de relações, Beinecke traz as 3 dimensões que constituem o modelo sistêmico de criatividade de Csikszentmihalyi para analisar as práticas criativas em sala de aula. São eles: o domínio, que está relacionado à área do conhecimento, ou seja, a música, a matemática, a filosofia, o cinema, etc. A pessoa, que é o indivíduo criador, e o campo, que é a comunidade de especialistas e os observadores que têm familiaridade com aquele domínio específico. Assim, as crianças têm suas ideias de música relacionadas a um grupo que está relacionado a uma determinada sociedade, que está relacionado a um corpo de conhecimento musical. O trabalho em sala de aula foi desenvolvido por mim, e a equipe foi composta por 3 bolsistas de extensão que participaram, contribuindo com o processo de ensino, acompanhando o trabalho das crianças e também registrando as aulas através de anotações, filmagens e gravações de áudio. Esses registros nos permitiram revisitar o trabalho para a escrita desta comunicação. As oficinas de música aconteceram no Laboratório de Educação Musical da UDESC, espaço equipado com instrumentos de percussão variados, xilofones, metalofones e 2 pianos, bem como estrutura para apreciação de vídeos e áudios. Foram realizados 19 encontros, entre os meses de agosto e dezembro, com periodicidade de 1 aula por semana e duração de 1 hora e 15 minutos, no período da tarde. Nós selecionamos um momento que pode sustentar as reflexões aqui propostas. Refletimos sobre uma aula em que as crianças receberam a visita
de estudantes do curso de licenciatura em música na oficina, com a tarefa de ensinar sua composição para as licenciandas e licenciandos. No segundo semestre, foi realizada uma visita à oficina de música do MUSE, por parte das e dos estudantes da disciplina Didática da Música, que integra o currículo do curso de licenciatura em música da UDESC. E para essa atividade foi proposta uma inversão de papéis. As crianças iriam ensinar música aos licenciandos. Logo no início do encontro, uma criança explicou às e aos convidadas e convidados o trabalho que elas estavam desenvolvendo, dizendo: basicamente, a gente está compondo uma música baseada nesse livro. A seguir, Beatriz explicou a história do livro. Isso. Quem sabe um pouco contar rapidamente o que acontece? Fala. É assim, um dia quando o mundo estava ainda em um certo rebuliço, os mares, as areias, as florestas, e sei lá mais o que, estava tudo surgindo. Daí, eles não sabiam onde ir. E daí depois chegou. Daí, aos poucos, todo mundo foi se ajeitando. Só que o mar e a areia não sabiam o seu lugar porque eles viviam em briga. E daí chegou a concha e ela disse... Isso daí. Mas eu vou falar concha pra vocês entenderem melhor. Chegou a concha e a concha ela disse que a lua ia dizer quando que ia ser a vez da maré e quando que ia ser a vez da areia. Enfim, daí todo mundo se ajeitou e até hoje funciona assim. Depois de algumas explicações sobre a história, instrumentos musicais foram distribuídos e as crianças demonstraram como começaria a composição, convidando a turma a participar. A primeira parte da música consistia no Big Bang, que as crianças explicam como o começo de tudo. Tomás trouxe a ideia do Big Bang, dizendo que este veio antes mesmo de existirem planetas. Questionado pela professora sobre como seria o seu som, Tomás prontamente pegou uma baqueta e tocou bem forte a alfaia, deixando seu som reverberar até que sumisse. A partir dessa ideia, foi desenvolvida a atividade de regência, na qual, ao comando do maestro, todos tocariam seus instrumentos, deixando que suas ressonâncias formassem o universo. Em um segundo momento, a aluna Júlia propôs aos estudantes de didática que uma mão dispararia um grupo de instrumentos e a outra o outro grupo. Dessa maneira, o maestro iria coordenar disparos sonoros conforme sua vontade. Eu colaborei com essa parte, sugerindo que o maestro poderia ainda escolher que instrumentos ele gostaria de disparar. Era só apontar para eles antes de dar o sinal para que tocassem. Deste modo, as crianças brincavam com os sons e se consolidava a primeira parte da composição. Depois veio o rebuliço. A terra ainda estava num grande rebuliço. Nessa hora, a aluna Miriam tocou na flauta doce uma sonoridade caótica, mexendo os dedos aleatoriamente, criando uma textura sonora sem melodia ou ritmo definidos. Todos concordaram que aquilo parecia um rebuliço sonoro e tentaram reproduzir o mesmo em seus instrumentos. O resultado foi uma grande massa sonora de movimentos muito rápidos e não muito densa. Até o dia do encontro com os estudantes de didática, essas eram as partes mais consolidadas da composição. A proposta, então, era que as crianças explicassem aos adultos como eram essas atividades e o que eles deveriam fazer. Beatriz logo tomou a frente para explicar o projeto. Elas tocaram para os acadêmicos e comentaram a seguir. O que pareceu agora? É bem melhor quando tem como os alunos, tem pessoas que fizeram coisas completamente. A primeira parte da composição acontecia sob o comando de uma ou um regente que escolhia os instrumentos apontando-os antes de disparar os gestos para que todos tocassem juntos. A aluna Beatriz, que agora estava regendo, propôs aos dois xilofones tocar as mesmas coisas, porém em tempos diferentes. Ao experimentar e ouvir como ficou, disse: Então não parece tão horrível, mas quando tem muita gente e elas fazem as mesmas coisas, mas fora do mesmo tempo, fica meio estranho. Antes, a professora de prova, né, quando a gente fez, quando a gente tinha poucos alunos, daí deu certo porque todo mundo
Posteriormente, as crianças seguiram comentando sobre o que tinha acontecido naquela aula, expressando suas ideias de música quando refletiam sobre as atividades das oficinas. Este momento aconteceu no dia em que a professora não pôde estar presente e os estagiários levaram as crianças para fazer a aula ao ar livre, no pomar da UDESC. Nas conversas sobre a composição que estava em construção, Camila e Beatriz fizeram comentários sobre música de qualidade e relacionaram esse assunto com a composição. Camila diz: uma música de qualidade é uma música que as pessoas integram, porque basicamente o que aconteceu, se referindo à parte do rebuliço sonoro da composição, foi que as pessoas estavam ali, no rebuliço gigante, fazendo um monte de coisa. E nem dava para ouvir, porque eu tampei os meus ouvidos. Depois dessa fala, Beatriz contrapõe o argumento usado por Camila. Mas a ideia era um rebuliço, por isso que parecia um. E Camila contra-argumenta: mas o rebuliço podia ser, sei lá, um samba, alguma coisa que pelo menos desse para ouvir. Uma coisa harmoniosa, um rebuliço harmonioso. O diálogo estabelecido entre Camila e Beatriz nos instiga a pensar como podemos considerar as ideias de música das crianças e oferecer oportunidades para que elas possam refletir, argumentar, sustentar e transformar suas ideias. Segundo Teca Alencar de Brito, é importante estimular o desenvolvimento de escutas atentas e criativas, não somente a audição de obras consolidadas, mas também a escuta e a análise das próprias composições musicais. No diálogo acima, as crianças estavam questionando a ideia de Beatriz, de que em alguns momentos não estava sendo feita música. Como podemos perceber no diálogo, as crianças estavam estabelecendo critérios para o que seria essa qualidade musical. Esses critérios se baseiam nas ideias de música que elas trazem consigo, mas que ao mesmo tempo podem ser ampliadas através das práticas e das discussões em sala de aula. Os diálogos estabelecidos entre as crianças nos instigam a pensar como podemos considerar as ideias de música das crianças e oferecer oportunidades para que elas possam refletir, argumentar, sustentar e transformar suas ideias. Em certas ocasiões, houve questionamentos a respeito de que em alguns momentos não estava sendo feita música, permitindo que as próprias crianças estabelecessem parâmetros para o que seria essa qualidade musical, revelando alguns dos critérios que elas estavam utilizando para tomar decisões no processo criativo e para avaliar suas próprias práticas musicais, constantemente questionadas e revisadas por elas. O uso de elementos extramusicais, como as imagens impressas do livro e as representações gráficas feitas pelas crianças que esboçaram uma partitura, serviram de suporte visual para a condução do processo de musicalização. As interações entre pequenos grupos, as tomadas de decisões, o ouvir e o pensar foram pontos importantes de desenvolvimento do projeto, preocupado não apenas no resultado musical final, mas também na convivência, no respeito, na harmonia e na qualidade das relações estabelecidas na sala de aula, que constituíram a base para ampliação de suas ideias de música, processo esse acionado na aprendizagem musical criativa.